Pum! Essa é a reação que eu quero que o seu cliente tenha quando você começa a aplicar isso aqui. Todos nós que temos um conhecimento um pouco maior de investimento sabemos que o reinvestimento dos dividendos faz uma grande diferença na vida financeira de uma pessoa. Mas a nossa missão é fazer com que o cliente entenda e perceba isso nos seus atendimentos. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar qual é a forma que a gente configura o reinvestimento dos dividendos no planejamento financeiro através do Apollo para você aplicar em suas consultorias. Vamos lá! Fala, consultor! Aqui é Thiago Sena, Expert ED, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma das polêmicas que normalmente pairam sobre os consultores. Como colocar no seu planejamento financeiro a utilização ou até mesmo o reinvestimento dos dividendos do cliente. Então aqui eu vou te mostrar duas formas de fazer isso, até porque é muito importante que você, como protagonista do teu negócio, sempre tenha clareza de que não existe o certo e o errado. Existe o que você deve fazer, existe o como você faz e o mais importante, como você comunica isso para o teu cliente, deixando muito claro o que é que está acontecendo. Porque é aí que mora o grande sucesso do teu cliente. É aí que você vai fazer a diferença na vida dele. Então, eu vou mostrar os dois modelos agora e no final eu ainda vou dizer qual é o que eu tenho feito nos meus atendimentos e o que eu acho que faz mais sentido para mim. Antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido nesse momento a clicar nesse botãozinho vermelho e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que nós trazemos aqui para que você tenha maior sucesso nos teus atendimentos de consultoria e assessoria financeira. Vou te mostrar agora os dois modelos. Lembrando que eu quero deixar isso muito claro. Não tem o jeito certo e o outro errado. São duas formas que a gente pode fazer. Aquela que você sentir mais adequada, aquela que fizer mais sentido para você, utilize e não tem nenhum problema nisso. E depois que você entender qual dos dois modelos você vai usar, claramente você vai aprender, e eu vou te dizer aqui a comunicação adequada para você passar para o teu cliente, porque isso aí vai fazer ter mais congruência com o que você está falando e não vai gerar uma dúvida nesse cliente, certo? Então vamos aqui para a tela do computador. Primeiro modelo que a gente vai considerar é fazendo um ajuste diferente. São apenas dois campos que a gente vai ter aqui dentro do Apollo a serem alterados para esse cenário de dividendos, que é o seguinte. O primeiro é você considerar dentro da taxa de retorno, ou seja, dentro da rentabilidade esperada do cliente, já o retorno desses dividendos. Então, por exemplo, se você acredita que o cliente vai ter uma taxa de retorno de aproximadamente 10% ao ano e mais um retorno de dividendos, que na somatório você tem uma entrega de 13% ao ano de rentabilidade global, já com reinvestimento de dividendos, você vai colocar isso aqui na taxa de retorno. Então, configure a tua taxa considerando já o reinvestimento, que vai ser a somatória da valorização da carteira, junto com os dividendos que ele está recebendo. E aqui nas configurações avançadas você vai deixar apenas um crescimento real dos aportes mínimo de 1%, ou até mesmo se o cliente já estiver num patamar financeiro da sua carreira que não faz sentido, não precisaria nem colocar um crescimento real nos aportes. Então, o resultado deste planejamento é um patrimônio de R$2 milhões com uma renda passiva de 13.500 aproximadamente. Então esse é o cenário número 1 em que você está considerando o reinvestimento já na taxa de retorno. E o que é que você deve utilizar nisso com o teu cliente? Nesse momento que você for comunicar para o teu cliente este método de utilização, você vai dizer o seguinte: olha, já estou considerando na tua taxa de retorno o reinvestimento de todos os proventos que você for retirando. Então nessa taxa aqui é o combinado da valorização dos seus ativos ao longo do tempo, mais o reinvestimento dos seus proventos. Ao fazer isso, você já está deixando claro que você considerou essa informação, aumentou a taxa esperada até para não causar estranheza nesse cliente, porque às vezes você pega um cliente que já conhece um pouco de mercado financeiro, conhece de retornos médios, etc. E aí você pode apresentar uma taxa maior do que é o comum, e isso pode assustar. E você já está avisando que essa taxa é maior porque é o somatório. Ao fazer isso, você está tranquilo, você entregou para o teu cliente a clareza que você considerou, que você domina os números e que aquilo já está dentro do plano. Então esse é um modelo que tem funcionado muito bem, muitos consultores me falaram que tem feito assim,
Não é o jeito que eu faço nos meus atendimentos, mas entrega também um resultado muito satisfatório. E o segundo método, que inclusive é o método que eu tenho utilizado, é o seguinte: a diferença vai ser como utilizar a taxa de retorno e também o crescimento real dos aportes, que neste caso você pode fazer o inverso. Você na taxa de retorno considera apenas a valorização dos ativos. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar uma taxa de 11% ao ano, sendo uma taxa um pouco mais conservadora. E no crescimento real dos seus aportes você bota uma taxa mais arrojada. O que é que eu estou dizendo aqui? Que todos os anos o aporte desse cliente vai ser maior 4% além da inflação, que já está sendo corrigida. Então, por exemplo, eu estou considerando aqui uma taxa de aproximadamente 7,5%, 8% ao ano de retorno de dividendos. Então, o aporte dele ele vai ser complementado e crescer ao longo do tempo exatamente com os dividendos. E aí você vai ter um retorno muito semelhante no teu planejamento. Aqui você aumenta o patrimônio para 2,5 milhões, mas a renda passiva continua quase próxima de 13 mil. Uma diferença ali de R$500 que na prática o teu cliente não vai fazer diferenciação nenhuma desse valor. Aqui eu deixei claro para o cliente que ao utilizar o investimento dos dividendos, isso está fazendo com que o aporte dele mensalmente ou anualmente vá aumentar, que é efetivamente o que acontece na prática. Por isso que eu tenho utilizado esse método. Não é pela técnica da plataforma, e sim apenas um modelo que faz mais sentido para o cliente entender que aquilo funciona. Porque você vai dizer, a tua carteira deve render, deve valorizar em média 11% ao ano. Mas além disso, o teu aporte mensal ele vai sendo corrigido, porque à medida que o teu patrimônio cresce, você vai receber mais renda passiva e o valor investido mensalmente no aporte também vai crescer, vai ser corrigido, além da inflação, num valor tanto que você planejou, você utiliza, você tem autoridade para definir as suas taxas. Então eu tenho feito assim nos meus atendimentos, tenho utilizado este modelo, eu acredito que faz muito sentido, até sobre o viés cognitivo do teu cliente, ele tem uma tendência a entender mais o que é os dividendos, entender o que é essa questão de renda passiva, porque você já está falando para ele, o teu aporte está aumentando. Então lá atrás, quando você investia R$1.000 do teu trabalho, em alguns anos você vai estar investindo R$1.100. Por quê? Porque 100 mil é do seu trabalho e R$100 é os seus dividendos. E isso contribui com que você tenha um aporte mais robusto, o que vai crescer o seu patrimônio e você vai ter um retorno muito mais interessante. Ou seja, ao fazer isso, você sim vai estar colocando o efeito AL. Mas, como sempre falamos aqui, você consultor tem autoridade, você tem autonomia de tomar as suas decisões. Mostrei 2 modelos, aquele que fizer mais sentido para você, use, utilize, porque no final do dia é a tua confiança em apresentar algo que você acredita para o teu cliente que vai fazer ele se sentir surpreendido e satisfeito com o seu serviço de consultoria financeira. Antes da gente terminar, se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou, eu te convido agora a clicar aqui, deixar o seu like, ajudar que este conteúdo seja entregue para mais consultores e tenham retornos tão bons quanto você. E se você ainda não está inscrito no canal, para de cometer esse erro, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!